E quando nós ocultamos os nossos sentimentos, nós não fazemos nada para resolver os nossos problemas interiores. E até pode acontecer de nós tentarmos convencer as outras pessoas que nós estamos bem, que nós não estamos magoados, nem receosos, nem zangados e nem tristes. A gente pode falar, eu estou bem. Quem te disse que eu pareço triste? Então nós arrumamos desculpas dessa forma para não expor o que nós estamos sentindo. Quando nós assumimos essa postura de orgulho, nós passamos a viver constantemente cansados porque nós vamos utilizando as nossas energias para manter aquela muralha à nossa volta, não expondo os nossos sentimentos. Então nós ficamos constantemente cansados, ocultando os nossos verdadeiros sentimentos, achando que sempre nós estamos fazendo algo inaceitável. E nós vigiamos tanto a nossa vida emocional que não vemos o mundo fora de nós. E nós nos tornamos pessoas tensas e nervosas. Então é interessante quando nós não olhamos o mundo à nossa volta. Hoje de manhã, por exemplo, acordei às 5 da manhã, estava preparando o café da manhã e de repente, mexendo nas coisas, eu parei para pensar um pouco, para sentir o que havia fora. E quando eu percebi o que havia fora daquele ambiente que eu estava preparando o café, eu pude escutar os cantos dos passarinhos do lado de fora, os passarinhos contentes cantando. Bastante legal, bem bacana. Então é importante nós podermos sentir o ambiente fora de nós e não apenas introjetarmos nos nossos sentimentos, ficar apenas olhando para dentro de nós, buscarmos avaliar o mundo à nossa volta. Então, enquanto nós não reconhecemos os sentimentos que nós temos dentro de nós, nós não sentimos alívio da situação. E isso passa a ser um ciclo vicioso. Nós não reconhecemos os sentimentos, nós não nos aliviamos, continuamos segurando cada vez mais os sentimentos e vamos nos desgastando cada vez mais. E se torna um ciclo vicioso. Então essa questão de nós segurarmos os nossos sentimentos, ele também está relacionado com algumas culturas, com algumas tradições. Se ensina que não é bonito ter emoções tão fortes ou sentimentos tão fortes. Não sei se vocês já ouviram aquela frase, homem não chora. Então, por isso algumas vezes os homens seguram o choro, né? Mas está segurando um sentimento, não querendo expor esse sentimento, né? Então essa forma de pensar acaba sufocando os sentimentos com medo de perder o controle sobre eles. E quando esses sentimentos que estão aprisionados, eles são encurralados e somos pressionados de alguma forma que acabamos expressando nossos sentimentos, com uma panela de pressão daquelas mais antigas, né, que não possuíam um sistema de proteção como as atuais. Então as panelas de pressão antigas, sob pressão muito alta, ela podia até explodir. Então nós podemos chegar também nesse estágio de nós ficarmos segurando tanto os nossos sentimentos que de repente chega um momento que nós ficamos encurralados, tão pressionados que nós explodimos. E aí pode desencadear discussões exageradas, podendo levar a mágoas. E aí nós ficamos surpresos ou assustados por nós termos agido daquela forma tão acalorada. Então muitas vezes as pessoas falam assim, essa foi a gota d'água que fez eu explodir. Mas na verdade não foi a gota d'água que fez explodir, foi deixar o copo encher até o ponto de explodir, né? Então, quando nós deixamos aquela gota d'água transbordar, é porque nós deixamos encher. Então é importante nós começarmos a analisar esses momentos, nós analisarmos a nós mesmos, sem querer culpar as outras pessoas. Então, o que pode acontecer quando nós bloqueamos as recordações desagradáveis do passado? Se nós tivermos recordações desagradáveis do passado e nós ficamos bloqueando,
essas defesas podem bloquear também as recordações agradáveis do passado. Então, segundo pesquisas na área da psicoterapia, na área da psiquiatria, trazido até nesse livro aqui, A Linguagem dos Sentimentos, do autor David Viscott, ele fala que alguns aspectos de problemas emocionais no período da infância continuam reaparecendo constantemente em forma de conflitos na nossa vida. E o processo de resolver problemas emocionais ao longo da vida permite o nosso crescimento e desenvolvimento interior. Então é importante que nós aprendamos a lidar com os problemas emocionais ao longo da vida. E enquanto nós ficamos fechados na defensiva, esses conflitos tendem a continuar e podem piorar, pois podem aparecer outros conflitos. Então, além dos conflitos que nós tínhamos, podem aparecer outros, desencadeados até por aqueles que nós já tínhamos.